quem está destruindo a sua vida toda é você. Eu, na condição de cristã, tenho a obrigação de vir aqui e estar esclarecendo. Hoje eu vou reagir mais à fala dela mesmo, gente, porque eu acho que o que eu tinha que falar na questão espiritual, eu já deixei muito bem claro lá no vídeo da parte 1, no vídeo anterior. Hoje eu vou prestar atenção no que ela está falando e me ater mais à fala dela mesmo desse vídeo. Mas eu vou seguir de onde eu parei, tá bom, gente? E, gente, se vocês tiverem mais sugestões de vídeo que vocês queiram que eu reaja, pode colocar aí nos comentários. Eu vou seguir o conselho, como eu falei lá no vídeo anterior, uma amiga minha já vinha me encorajando há muito tempo a fazer isso. Então eu vou tentar, né? Preciso muito do apoio de vocês, eu preciso do feedback de vocês para eu entender se vocês estão realmente gostando do conteúdo ou não. Falem também, gente, o tempo do vídeo tá muito grande, diminua um pouco, eu diminuo, tá bom? Mas se vocês gostarem desse tempo de vídeo que eu faço aqui para vocês, então eu deixo. Mas eu posso também, gente, como opção, se vocês acharem que tá muito longo, eu posso cortar na edição e fazer em partes. Como eu falei pra vocês, quem tiver sugestão de vídeo, se queira que eu reaja, pode mandar. Gente, só não mandem da pastora Nadir, tá bom? Porque senão eu vou passar o vídeo inteiro sorrindo. Principalmente que eu quero me voltar mais a nichos em que a pessoa diz que é cristão, mas tem uns comportamentos que não tem nada a ver com quem Cristo é e com quem Cristo foi aqui na Terra, tá bom, gente? Agora vamos à reação. Eu vou reagir muito dentro da fala dos... Foi falado, você falou, né? Sim, mas a gente não fica xingando, né? E querendo rebaixar a pessoa lá embaixo. Resenha é legal, eu assisto o vídeo de resenha ali, às vezes dou risada, às vezes... A resenha resenhada, realmente é um vídeo bonito. Vídeo muito legal. Não são vídeos que atacam a pessoa, né? Tem gente que ataca, que fala, e acho que é pra ganhar engajamento, pra ver o firme, daí vocês vão lá e daí começa a mandar no Instagram, começa a comentar, é complicado. Aí acaba destruindo o psicológico de quem já... Gente, eu acredito que ela aqui não tá falando necessariamente de resenhistas. Eu vou voltar ao que eu falei lá no vídeo anterior. Eu sigo duas, até tem outras, mas eu prefiro, né, me ater a essas duas que eu vi mais, né, fundamento. Uma eu acompanho há muitos anos, que é amiga minha, pessoal, que é Kátia, e um outro canal também, que eu vejo muita coerência. Então, dentro do que eu vejo nesses vídeos e do que eles estão falando com relação ao ataque que essas pessoas em questão, que eles falam aqui, que eles denominam haters, vão lá no Instagram para poder mandar mensagem de ataque. Bom, então eles têm que ser mais específicos, porque um resenhista que vem aqui e faz uma resenha do canal deles, para que eles vão ainda lá para poder atacar? A não ser que eles estejam falando do público que segue as resenhistas ou os resenhistas. Dessa forma, eles não são responsáveis pelas pessoas que os seguem. Assim como no canal deles, eles mesmos falam que tem inscritos e tem haters, eles acham que só se restringe ao canal deles, esses dois tipos de público. Então, não são os resenhistas que vão lá para poder atacar eles. Eles têm que deixar isso bem claro. Eles vêm colocando situações, jogando todos numa vala comum. Ela tem que separar o que é escrito fanático e separar o que são resenhistas que vêm aqui de maneira séria e reagem aos vídeos deles. Psicologicamente, e acaba destruindo tudo, por conta da pressão. Falei pra ela que eu ia privar lá as redes sociais, acho que o TikTok, o Instagram que tá aí aberto, o Facebook meu é fechado já. Nunca abri. Já beberam água hoje? Depois que veio a opção de restringir, lá eu restringi, não abri mais. Mas o Instagram e o TikTok é aberto. Eu falei pra ela que eu ia restringir lá também, mas não vou deixar em aberto, mas não vou responder ninguém. O vídeo já tá aqui, já tá tudo sendo explicado. É o que tá sendo explicado, é o que tá aqui. Não adianta mandar mensagem lá, não vou responder, vão atacar eu, os que atacarem eu vou bloquear. Se nós tiver que ter que falar alguma coisa entre eu e ele, seria aqui, ou seria entre nós mesmos, quando a gente decidiu cada um viver a sua vida. Mas o que mais afetou, gente, foi o psicológico, que foi o jeito, né? Ele não pensou que seria tanto assim, pessoal. Quando eu assisti os vídeos antigos dela, não era tanto ataque assim, vi umas resenhas sobre ela antigo. Não tinha tanto, não sei o que aconteceu depois que eu cheguei, não sei. Eu não sei, então, quem tá falando a verdade, porque lá na frente ela vai falar que há 3 anos que ela já tá querendo se desfazer do canal. Se ela está querendo se desfazer do canal há 3 anos, então como ele diz, né, que acompanha ela e não via tantos ataques, por que ela queria há 3 anos atrás se desfazer do canal? A ponto de chegar nas crianças, daí não dá. Eu já conversei com ele, aparece, né? Igual dizem lá, mas nós falamos que tá no vídeo. Claro, as crianças estão ali no vídeo, mas aparece ali o que dá 10 segundos as crianças, nem isso. Mas não precisa atacar tanto, não precisa atacar uma criança, falar mal de uma criança, né?
não dobra a roupa, não organiza o quarto. São coisas Aparece que lá. toda casa tem. Toda casa tem. Casa que tiver uma criança. Ô, gente, deixa aqui esclarecer também. Minha intenção não era nem tão pausar o vídeo, mas a gente tem que vir a fazer isso porque eles falam da ótica deles. O que eu vejo nos comentários do vídeo deles é as pessoas tecendo críticas com relação a eles não colocarem essas crianças para poder ajudar na casa, porque como ele mesmo vai falar lá na frente, a casa é grande, dá muito trabalho, e além da casa que ela tem que cuidar, que é o trabalho dela, ela ainda tem que sentar, editar os vídeos e fazer N coisas como ele fala. Então, lembrando que o trabalho dela é esse, o cotidiano dela. A única ressalva das pessoas que eles não gostam, que ninguém gosta, gente, como eles dizem lá na frente, quem tem que dar educação a ele é os filhos, mas eu já entro naquele aspecto. Quem abriu as portas da casa? Quem foi que abriu esse precedente para as pessoas se acharem no direito de vir falar como ela deve fazer ou não fazer dentro da casa dela? Mãe, ela não precisa carregar o mundo nas costas. Essa mulher, ela faz o conteúdo dela, que vira o trabalho dela, e ela ainda edita esses vídeos dela, e ela tem outro trabalho também, se eu não me engano, com edição. Então, ela presta serviço, outros serviços, porque as crianças, elas precisam se sentir útil. Criança que tem a vida ociosa, a tendência dela é acarretar para a mente dela algumas debilidades, como ansiedade pelo tempo ocioso. Porque criança, a gente precisa se mexer, fazer alguma coisa, senão fica assim, preguiçosa, ela não quer fazer nada. Para ficar uma criança, para se tornar um homem ou uma mulher mais responsável, até porque mãe e pai não é eternos. É por isso que eu tô falando, a gente tem que estudar muito o que ela chama de ataque e filtrar e ver o que é que ela está chamando de ataque. Se você aconselhar uma pessoa a botar o seu filho para fazer uma atividade de casa for um ataque, então é isso que ela chama de ataque. Não é só por ela, gente, é por ela também. É uma medida inteligente, mas também é por essas crianças, porque elas precisam fazer alguma coisa dentro de casa. As crianças estadunidenses, elas desde cedo, elas já têm uma rotina de obrigações na casa delas, porque os americanos, eles entendem que as crianças, elas precisam ter um momento que elas venham fazer alguma atividade de casa, alguma atividade doméstica, e eles vão estar aprendendo e eles vão aplicar na própria vida no futuro. É interessante a menina estar ali observando ela cozinhar, a menina lavar um pratinho ou arrumar a cama, se ela não se sentir, né, muito segura de botar a criança para poder lavar um prato. Minha filha pequena, ela botava até um banquinho para lavar os pratinhos. E hoje eu não tenho dor de cabeça com ela, com relação às coisas dela. Hoje minha filha tem 20 anos, trabalha, faz faculdade. Casa, ela sempre teve a parte dela que ela teria que fazer dentro de casa. E isso, gente, não é ataque. Isso são conselhos. Você retém se você quiser. Se você não quiser, você não retém. Mas também não chame de ataque. A gente sempre tá conversando com eles, falam que nós não educamos, a gente sempre tá chamando a atenção. Casa que não tem bagunça é casa que não tem criança. Quando é só um casalzinho de idoso, assim, você chega na casa... todos mortos. Também. Doente, de cama, Quando você chega na casa do casal... Ninguém tá falando aqui que é problemático a casa desarrumada. As crianças entre 1 e 2 anos, realmente a casa é bagunçada. Mas que tipo de bagunça? Brinquedo pela casa toda, porque a criança, ela não tem obrigação de entender que ali tá bagunçado, mas com 3, 4 anos, você já educa essas crianças ao brinquedinho que elas brincarem, elas irem guardar. Tá vendo como é que você já começa de forma didática cedo, agregar responsabilidade para as crianças, e elas vão crescendo nessa constante. Você amanhã depois não vai ter trabalho de desenvolver nelas outras atividades, até mesmo do lar. Elas cuidando do próprio cantinho delas, do guarda-roupa delas, do criado mudo, da cama. Esse idoso. É tudo organizadinho, tudo no lugar. É a coisa mais linda de ver a casa do casal idoso. Mas quanta sujeira não teve criança, neto ali já. É vida, filho. né? É a vida. Quantas vezes a mãe não teve que limpar, teve que dobrar roupa, lavar roupa das crianças. Então... Eu acredito que eles não tenham crianças de idade entre 2 e 3 anos. Ou tem. Porque é como eu falei para vocês. Quando eu falo aqui da ajuda, são para jovens que já têm idade de ter responsabilidades, reforçando aqui o que eu estou falando. Aqui o que eles estão falando, quando eles falam com relação a senhores que moram só ou que têm netos, se forem netos, criança, claro que vai levar brinquedo, vai levar
coisas que vai ficar espalhado pela casa. Mas não é bagunça de eu tomei um copo de água, botei na pia e não tem um pingo de respeito por aquela pessoa que deixou a pia limpa. É quando eu vou ao banheiro, molho tudo e não tem um pingo de consideração pela pessoa que limpou aquele banheiro. É quando eu vou na cozinha para poder pôr a minha comida, eu vejo o fogão limpo e eu vou lá, sujo o fogão e lá mesmo eu deixo. Desorganização de tirar uma coisa do lugar e pôr em outro lugar. Porque se a criança ela tem esse respeito e essa visão, se ela deixar os ambientes que ela está vendo limpo e ela deixar limpo, manter limpo, já é uma ajuda, gente. Porque tem criança que parece o furacão Katrina. E isso é falta de respeito, é falta de empatia, até para com ela, que tem que manter a casa limpa. Se a casa tem um monte de gente, não tem como manter casa arrumada se você não educar os seus, até o esposo dela, até ela se educar, a ter respeito por ela também, por aquele serviço dela, e tudo que tirar do lugar, colocar. Se vai no banho, se vai ao banheiro tomar banho e molhou o banheiro, enxuga. Se vai usar alguma coisa na cozinha, mantém. Tem gente que até um copo de água que toma, bota na pia, não passa uma água para poder colocar no lugar, nem que seja no escorredor. É disso que a gente está falando. Falar assim, gente, de forma pausada para ver se eu me faço entender. Se tem bagunça de criança é porque tem criança, não tem o que Tem fazer. vida. Legal que tem cachorro, vai ter bagunça de cachorro. Vai ter sujeira, vai ter bagunça. Caso que tenha Mas se tem cachorro e tem sujeira, você vai deixar a sujeira do cachorro ali, o cachorro ele não vai limpar. Quem vai limpar é você. Então, usar como exemplo os animais irracionais é até, né, desconexo. Você vai comparar a criança com o animal nem tem autonomia para poder limpar o seu ambiente. Ele depende do ser humano. Porém, sabe quem é que precisa ter autonomia com relação a essa responsabilidade? Seus filhos, que são pessoas, que são seres humanos, indivíduos que vão viver em sociedade e precisa ser educado para isso. Eu estou falando de educação para a vida, para um homem e uma mulher que vai conviver em sociedade. Porque hoje eles têm mãe, amanhã, como eu falei, eles não vão ter. Gente, o quão é insuportável você lidar com pessoas que não respeitam o ambiente onde vive, onde mora, não tem um pingo de respeito pelo outro. Parece que a vida só gira em torno das necessidades dele. Isso é muito triste. tá cheio de galinha, vai sujar. Tem que organizar. Não tem o que fazer. Daí o povo vem atacar, falar mal das crianças que eles têm. Não tem o que fazer mesmo, porque são animais. Mas pessoas, seres humanos, racionais, que você pode educar, sim. Tem como sim. E deve. Não sei o quê. Concordo, tem que cobrar um pouco as crianças, Mas quem tem que cobrar é eu, que sou mãe, e ele que é pai, não os haters. Não Parabéns os- pra vocês. Parabéns para vocês. Não são haters, são conselhos. Parabéns para vocês que pegam algo que pode ser construtivo e vocês tornam algo destrutivo. Mas está destrutivo na boca de vocês. Eles abriram as portas da casa deles, gente. E com isso eles deram a oportunidade das pessoas, sim, ajudar ela na educação do lar dela. Porque se as portas dela tivessem fechadas, ninguém ia ver e nem enxergar o que é que se passa dentro do lar dela. E ninguém ia dar palpite nem pitaco. Ver do YouTube, todo mundo quer. E as pessoas que estão ali aconselhando ela, que ela tá chamando de hate, ela tá até ofendendo os inscritos dela. Os inscritos que estão aconselhando, vocês estão vendo, gente, o que é que ela tá chamando de ataque? São conselhos que vocês dão. Então, no futuro, reveja o que é que vocês estão fazendo da vida de vocês, acompanhando um conteúdo que não respeita nem a opinião de vocês. Querem inscrição de vocês, querem o engajamento, mas chama os conselhos que vocês dão de ataque. Isso é ingratidão. Parabéns. E nem os inscritos ali também, né, que falam. Não sei se é os inscritos ou hater. Tá lá comentado. Tá lá os comentários falando. Às vezes é hater, às vezes é inscrito. Não sei. Alguns são inscritos, alguns não. Mas Os dois discordando outra vez, tá vendo? Ela disse que era ataque, era haters. Mas ele já vem dizendo que são inscritos. Ele sabe que parte dos inscritos o conselho. Ela vem e desfala em cima do que ele fala. no início eu tinha comentado até com ele, eu falei, eu gravo os meus vídeos e quando você aparecer, você vai ter que ter um psicológico um pouco forte, porque tem pessoas que gostam de nós, como tem pessoas que atacam nós. Né?
Aí ele sabia já da história, ele via os vídeos, ele assistia os vídeos, ele assistia lia, né, os comentários, mas não era de uma proporção assim tão grande. Ele falou, não, tranquilo, não tem problema. Até que eu fui indo meio devagar ainda, né? Eu sempre perguntava pra ele, quando quiser aparecer, aparece, quando não quiser não aparece, fica à vontade. Então se decida, mulher. Você disse que queria, há 3 anos atrás, desistir do canal. Agora você disse também que deixou ele, né? Não nessas palavras, mas dessa forma a entender, que deixou ele muito à vontade caso ele não quisesse gravar vídeo, porque seria coisas muito fortes e tal. Eu não vou te obrigar, né? Falar, você tem que aparecer porque eu também gravo. Ele foi... Não foi isso que ela disse no início. Ela disse que ele teria que aparecer nos vídeos, porque afinal era o que ela fazia. E agora ela tá falando aqui que ela não obrigou. Tem formas e formas, gente, de a pessoa se sentir pressionada a fazer algo. E me parece que foi o que aconteceu no caso dele. Ou ele veio muito emocionado, achando que ele poderia abrir um canal também e fazer, como ele mesmo disse, que já teve um desejo outrora de fazer isso, mas não fez por conta do trabalho que ela vê, que ela tem com os canais, aí ele desistiu de fazer.